Oi pessoal, bem-vindos ao Visual Saga, o quadro onde a gente estuda juntos para evoluir e um dia se tornar mestre das artes visuais. Eu sou o Matheus e hoje eu vou estar compartilhando com vocês todo o processo que foi feito para criar essa animação aqui. Vou mostrar todas as etapas, desde a concepção da ideia, esboços, arte final e animação, sempre mostrando as ferramentas que eu estou utilizando e também o processo de tomada de decisão. Então bora lá, solta a vinheta! Então pessoal, para contextualizar vocês, eu tenho feito algumas animações para estudar tanto a ilustração digital quanto a animação. E seguindo os estudos, dessa vez eu quero fazer algo com o tema Harry Potter. Para começar, eu preciso definir como vai ser a cena que eu vou desenhar. Pensei em quem sabe fazer o Harry voando na vassoura, perseguindo o pomo de ouro, ou quem sabe o Harry e o Rony dirigindo o carro voador do pai do Rony, talvez até eles plantando mandrágoras, ou o Harry interagindo com o chapéu seletor, que também é uma cena bem legal. Então, para decidir qual dessas ideias é a melhor opção, eu preciso considerar que essas animações que eu faço, eu costumo postar no Reels do Instagram. Ou seja, ela tem que funcionar bem no formato vertical. O Harry voando atrás do pomo de ouro é uma cena muito horizontal, então não me serve. E também eles dirigindo o carro ficaria uma cena horizontal. Então essas duas alternativas estão fora. Outra coisa para também levar em conta é que alguns de vocês estavam querendo aprender como fazer animação de movimentos estilo 3D. Então eu quero fazer uma cena que fique legal com o personagem rotacionando bastante a cabeça, porque daí eu já mostro para vocês como que eu faço esse tipo de animação. Então, levando tudo isso em conta, eu acho que a melhor cena é a do Harry interagindo com o chapéu seletor. Eu pensei em fazer o chapéu perguntando pro Harry se ele quer ir pra Sonserina e o Harry respondendo que não. Então eu separei aqui alguns prints do filme para ver como é o Harry, a roupa dele e o chapéu seletor. Também encontrei essa ilustração que achei bem legal. O tamanho do chapéu tá bem exagerado, o Harry tem as bochechas rosadas, enfim, vários elementos que eu gostei. E também separei algumas outras referências gerais, onde em alguns casos eu gostei do estilo, ou das cores, das proporções dos personagens, traço da pintura, enfim, diversos elementos visuais que podem servir de referência. Então partiu fazer alguns esboços. Para desenhar eu uso o Photoshop. Eu gosto de trabalhar numa folha grande, tamanho A3, que daí vai ter resolução de sobra para montar a peça final depois. Então eu comecei esboçando alguns Harrys, testando diferentes proporções e estilos. No fim eu achei essa opção aqui a mais legal e a que tinha mais a ver com as minhas referências. Comecei a testar a composição final no formato para Instagram e fui incluindo alguns possíveis elementos para compor a cena. Velas voadoras, pomo de ouro, as cartas de admissão de Hogwarts, a vassoura Nimbus 2000, a coruja. Enfim, eu não sei se eu vou acabar usando todos esses elementos, pode ser que fique muita coisa, mas por enquanto eu estou só esboçando algumas ideias. E agora eu preciso começar a limpar essa bagunça toda e definir melhor o traço. Na hora de pintar, eu estava com dificuldade de fazer a iluminação e o sombreamento do rosto, para dar a sensação de um objeto volumétrico. Então eu chamei a Amanda para me ajudar. Além de designer, a Amanda é ilustradora e manja muito dos paranauês. Ela me explicou os volumes que existem no rosto e onde a gente precisa pintar a luz e a sombra. Eu claramente entendi tudo. E para entender melhor, ela foi pintando um exemplo e praticamente esculpindo o rosto do Harry usando luz e sombra. Então depois dessa aula que a Amanda me deu, chegou a minha vez de pintar. Dessa vez, graças às instruções da Amanda, eu consegui pintar a iluminação do rosto. Eu fiz essas bolinhas coloridas aí do lado para definir a paleta de alguns elementos e para poder ir pensando as cores enquanto eu pinto. Comecei a criar as mechas do cabelo em verde só para contrastar e definir os formatos. Depois eu pintei o cabelo de castanho e já fui definindo a iluminação das mechas. Quando eu fui pesquisar no Google a cor do cabelo do Harry,
eu vi que era preto, então depois eu desaturei para deixar de acordo. Três horas depois. E finalmente ficou pronto. Para facilitar, eu mantive todos os objetos em camadas separadas. Assim eu consigo trabalhar eles individualmente no After Effects. Eu também criei pastinhas organizando os principais grupos de elementos, do chapéu, a aba, a cabeça e o corpo. Eu tô há muitas horas nisso, eu não aguento mais desenhar, então eu vou deixar os outros elementos para finalizar depois e vou passar para a parte de animação do Harry. Na hora de importar uma arte dessas para After Effects, que tem muitas camadas, é importante importar como composição mantendo o tamanho das camadas. E também eu vou desativar esses ícones que parecem um asterisco, porque essa funcionalidade pode acabar me atrapalhando depois. O que eram pastas lá no Photoshop viraram pré-composições aqui. E se eu entrar em alguma dessas composições, como a da cabeça, eu vou ver que ela é do tamanho do arquivo de Photoshop. Ou seja, tem um monte de espaço vazio desnecessário aqui. Então eu vou ativar esse botão da região de interesse e vou delimitar uma área menor, só com um pouco de imagem para trabalhar a animação. E daí eu vou cortar a composição para ela ficar desse tamanho. Eu vou fazer o mesmo com as outras comps, e já que alterar o tamanho dessas pré-comps acaba alterando também a posição dos elementos na comp principal, eu vou pôr as coisas de volta no lugar. Sobre a animação, eu quero fazer o chapéu seletor falando com o Harry, oferecendo a Sonserina, e o Harry respondendo acenando que não. Então eu vou começar animando a rotação da cabeça do Harry. Aqui dentro da pré-comp da cabeça, eu vou criar uma camada de ajuste acima de todas as camadas. Eu gosto de pintar ela de outra cor para saber que ela é diferente das outras. E eu vou aplicar o efeito Mesh Warp, que é um efeito muito poderoso para animação de personagens. Ele cria essa grade de distorção, onde eu posso estar manipulando esses pontos da grade para deformar a imagem. Antes de começar a animar, eu preciso deixar essa grade o mais adequada possível para a imagem. Então eu vou mudar a quantidade de linhas e colunas da grade para que os cortes fiquem posicionados em pontos estratégicos da cabeça. Nesse caso aqui, eu quero incluir cortes no meio da cabeça do Harry, tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. Então eu vou ajustar aqui a quantidade de linhas e colunas. A cabeça não está bem centralizada, então eu vou reposicionar um pouco as camadas para alinhar melhor ao grid do Mesh Warp. Eu posso criar aqui umas guias com a régua para me ajudar. E com esses dois cortes estratégicos a gente já começa a ter uma ideia do tipo de deformação que a gente vai criar para movimentar a cabeça do Harry. Vou incluir também cortes próximos aos laterais do rosto para conseguir fazer uma deformação horizontal de forma mais precisa. Agora eu finalmente vou começar a animar. Então eu vou marcar um keyframe inicial, onde o Mesh Warp está sem deformação, e avançando uns frames vou começar a trabalhar a deformação da cabeça. O óculos ele é um objeto rígido, então ele está ficando esquisito quando eu deformo. Eu vou desativar a camada dele por enquanto, e depois eu vou ter que animar ele de outra forma. Quando eu tô assim de frente, vocês conseguem ver minhas duas orelhas. Só que se eu virar para o lado, uma das minhas orelhas vai se esconder atrás da cabeça. Então para deixar esse movimento mais convincente, eu vou animar a posição da orelha para que ela também se esconda um pouco atrás da cabeça do Harry. E agora é seguir refinando. O objetivo aqui é criar essa posição de cabeça onde o Harry está virado para o lado. A orelha fica mais para trás do rosto, e por isso ela tem esse movimento mais acentuado. E o nariz, ele é um elemento que fica mais à frente no rosto, então ele também tem um movimento mais acentuado. Então eu também vou reforçar o movimento dele usando a animação de posição. Eu acho que o movimento já está legal, e agora eu preciso encaixar o óculos em cima de tudo isso. A solução que eu encontrei foi animar a posição do óculos para ele acompanhar o movimento do rosto. E para dar a sensação de rotação, eu transformei o óculos em uma camada 3D. Eu animei a rotação dele em Y
e também usei o efeito Corner Pin para reforçar mais a perspectiva. Agora que esse movimento já tá legal, eu não posso esquecer que o objetivo é fazer um movimento de negação com a cabeça, então falta virar o rosto para o outro lado. Infelizmente não dá para espelhar o Mesh Warp, então eu vou ter que animar na mão. Agora que eu tenho ele virando para os dois lados, eu reparei que o óculos ficou por cima do nariz. Então eu tive que posicionar a camada do nariz acima da camada do óculos. E agora que o nariz não está mais sob o efeito do Mesh Warp, eu vou ter que resolver a animação dele de outra forma. Então, animando a posição dele e a rotação em Y, como uma camada 3D, eu consegui deixar ele natural acompanhando o movimento da cabeça. Com isso resolvido, está na hora de deixar a animação mais fluida. Então eu trabalhei os keyframes, fiz ele virar a cabeça para os lados mais de uma vez e arrumei a velocidade do movimento e as curvas de animação. O resultado foi esse aqui. Agora eu quero deixar o Harry um pouco mais expressivo, então quando ele for fazer um movimento de negação com a cabeça, eu vou fazer ele fechando os olhos. Para fazer o movimento do olho fechando, eu animei a escala em Y da parte branca do olho. E agora eu preciso que as bolinhas dos olhos apareçam só dentro da parte branca. Para isso, eu dupliquei a camada da parte branca e posicionei acima da camada das bolinhas. E então eu usei uma das opções de TrackMate para usar a camada de cima como máscara. Quando os olhos fecharem até esse ponto, eu quero que eles virem dois tracinhos para representar o olho fechado. Então eu peguei mais uma cópia da parte branca do olho, posicionei acima de tudo e mudei a cor usando o efeito Fill. Agora eu vou mexer na duração das camadas para que no momento que o olho fecha, as camadas do olho aberto sumam e passe a aparecer só a camada do olho fechado. E eu acho que também pode ficar melhor se esse tracinho não ficar tão no centro do olho, ele ficar um pouquinho abaixo. A animação tá legal, mas o Harry tá com uma expressão muito neutra, eu quero deixar ele mais expressivo. Quero dar a sensação de que o Harry tá fechando os olhos com força. Então mais uma vez eu vou usar o Mesh Warp, só que dessa vez para criar uma curvatura no tracinho dos olhos. Eu também animei a boca fechando para acompanhar o movimento dos olhos. A animação já ficou melhor, mais expressiva, mas o movimento ainda está muito horizontal. Eu acho que só um robô acenaria a cabeça de forma tão rígida. Faria mais sentido ele inclinar um pouco a cabeça para baixo enquanto faz o movimento. Então, eu vou criar outra camada de ajuste com o Mesh Warp por cima de tudo e vou fazer só essa deformação do rosto inclinando para baixo. Esse movimento de negação da cabeça do Harry agora já está bem melhor, já está mais expressivo, mais fluido. E agora, para finalizar os movimentos da cabeça do Harry, eu quero incluir o movimento dele inclinando para cima para ouvir o chapéu seletor falar. Então mais uma vez eu vou usar o Mesh Warp. E enquanto ele faz esse movimento, eu vou incluir também algumas piscadas nos olhos. E finalmente, depois de animar vários Mesh Warps e vários detalhes, a animação da cabeça está pronta. Agora a gente já pode avançar para os elementos que faltam. Então, de volta à comp principal, agora eu vou animar a aba do chapéu. Então eu vou desativar os outros elementos. E também vou trazer para essa composição alguma camada que tenha keyframes do que eu já animei. Assim eu vou ter referência de onde iniciar e terminar os movimentos. E para animar a rotação da aba do chapéu, mais uma vez eu vou usar o Mesh Warp. A ideia aqui é que a parte da frente da aba tem que se deformar no mesmo sentido que a cabeça do Harry, e a parte de trás tem que se deformar no sentido oposto.
Assim a gente cria a sensação de que a aba está girando. A animação da aba ficou bem legal, a rotação dela está dando uma sensação bem tridimensional, e agora para reforçar ainda mais os movimentos da cabeça, eu vou adicionar um pouco de animação de rotação. Rotação simples, sem 3D nem nada. Então eu vou criar um nulo e vou posicionar o centro dele mais ou menos onde a cabeça encaixaria com o pescoço. E eu vou fazer a camada da aba do chapéu e a da cabeça do Harry obedecerem a esse nulo. Então, nesse momento que o Harry inclina um pouco a cabeça, eu posso incluir um pouco de rotação no nulo para reforçar ainda mais o movimento. No momento que ele acena com a cabeça para os lados, vou adicionar um pouco de animação de rotação no nulo para reforçar mais esse movimento também. E o resultado foi esse aqui. Talvez não dê para perceber muito a diferença, mas colocando lado a lado a gente consegue perceber que a animação ficou melhor com essa simples rotação que a gente adicionou. Agora que a animação da aba está pronta, eu vou animar a parte de cima do chapéu. Por enquanto, vou animar a rotação do chapéu para ele acompanhar o movimento da cabeça do Harry. Vou fazer o topo do chapéu também obedecer ao nulo que tem a rotação. Lá vou eu com o Mesh Warp de novo. Então primeiro eu vou animar a rotação horizontal. E agora, com outro Mesh Warp, eu vou trabalhar a deformação vertical. Agora que a rotação do chapéu está funcionando bem, eu vou entrar na pré-comp do chapéu para fazer a animação dele falando. Então eu vou criar outro Mesh Warp e configurar as linhas e as colunas para encaixar na altura dos olhos e da boca. Então primeiro eu vou animar as poses da boca. Vou criar algumas variações da posição da boca, uma mais larga, outra mais em formato de O, e vou intercalar para parecer que ele está falando. Agora que o movimento da boca está pronto, eu vou trabalhar o movimento dos olhos em outro Mesh Warp. Assim eu consigo ter keyframes independentes para a boca e para os olhos. E agora eu vou tentar criar algumas expressões. Eu estou querendo fazer os olhos do chapéu piscando, só que só com o Mesh Warp tá difícil. Então eu vou usar outro efeito que também é muito útil para animação de personagens, que é o Liquify. O Liquify também é um efeito de deformação de imagem, só que ele funciona diferente do Mesh Warp. Ao invés de manipular pontos de uma grade, a gente usa pincéis de deformação. Eu costumo usar esse pincel, que é uma mãozinha com o dedo apontando, e com esse pincel tu clicando e arrastando é como se tu realmente estivesse arrastando um pedaço da imagem. Então, ajustando aqui o tamanho do pincel, eu vou reforçar a deformação do olho fechando. O Liquify é um efeito onde tu consegue trabalhar melhor os detalhes, só que ele também é um efeito mais pesado, então eu gosto de usar ele em conjunto com o Mesh Warp para refinar as deformações. E então a animação do chapéu falando ficou assim. E também, utilizando as mesmas técnicas que eu usei até agora, eu resolvi adicionar outras animações. Então eu fiz o chapéu ficar com uma cara de assustado enquanto o Harry chacoalha a cabeça, e quando o Harry para, o chapéu olha pistola para ele. E agora, para deixar a animação do chapéu ainda melhor, eu vou animar a curvatura dele com o efeito CC Bandit. Então com esse efeito, eu vou fazer o chapéu inclinar em direção ao Harry enquanto ele fala,
E também vou fazer ele balançando para os lados enquanto o Harry mexe a cabeça. E para finalizar a animação do Harry, eu usei outro Mesh Warp para animar uma leve rotação da parte do corpo dele, acompanhando os movimentos que ele faz com a cabeça. E finalmente, depois de vários Mesh Warps e vários detalhes animados, a animação do Harry está pronta. Mas ainda não acabou. Ele ainda está no fundo preto, então eu vou voltar para a parte de ilustração para produzir elementos para compor essa cena. Eu queria que desse para entender o que o Chapéu está falando, então eu fiz o brasão da Sonserina e botei dentro de um balão de fala junto com uma interrogação. Depois eu animei o balão surgindo no momento em que o Chapéu começa a falar. Para compor o fundo da cena, eu comecei fazendo um pedaço de muro, inspirado pela entrada do beco diagonal. Eu inseri também algumas molduras e fui compondo a cena com cópias da camada do muro. Funcionou bem porque é um fundo bem neutro e não rouba a atenção do elemento principal. Para deixar a cena mais interessante, eu também fiz algumas velas voadoras. Para dar a sensação de que elas estão flutuando, eu animei a posição delas para que elas ficassem se movendo bem levemente para cima e para baixo. E para deixar as chamas mais convincentes, eu adicionei o efeito glow e animei a escala das chamas para deixá-las tremulando. Adicionei também a plaquinha da plataforma 9 3/4. E para compor mais o fundo, eu fiz também uma carta de admissão de Hogwarts, umas que o Harry recebe no início da história. Eu até queria botar mais elementos e referências na cena, mas ia ficar muito poluído e os elementos iam roubar a atenção do elemento principal, que é o Harry com o chapéu. Então eu parei por aqui mesmo e finalmente está pronto. E o resultado foi esse aqui. Antes de ver como ficou o resultado final, deixa o like para dar aquela força, se inscreve, ativa o sininho, em breve a gente vai ter mais vídeos e espero que cada vez melhores. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal, eu espero que tenha sido útil e que tu possa aplicar nas tuas animações de personagem todas as técnicas que a gente viu aqui. Ficou com alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema para um vídeo futuro, deixa nos comentários ou chama a gente em inbox na nossa página do Instagram. E agora sim, sem mais demoras, o resultado final.